Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, para essa semana, vou estar enviando para vocês a explicação desse módulo 12, que abre a apostila aí de vocês lá na página 21. Foi o único módulo que ficou para trás nas minhas explicações, tá? Vou voltar nele então, que ele fala sobre a soma de cubos, então é soma e diferença de cubos e cubo da soma e da diferença, tá? Interpretação de frase. O que é uma soma ou diferença de cubos? Quando eu estou somando o meu cubo, somando dois números elevado ao cubo, ou quando esse número ele não está elevado ao cubo, mas eu consigo tirar a raiz cúbica dele. Eu poderia usar aqui, ó, x ao cubo mais 8, tá? Esse 8 eu consigo tirar a raiz cúbica dele. É esse o exemplo que eu dei. Vamos começar por ele, então? Como que a gente vai resolver? Lembra que fatoração não é simplesmente simplificar. É você arranjar um jeito de transformar isso em multiplicação para ajudar você a simplificar a sua conta, tá? Vamos começar então. Como que a gente vai fazer a soma da diferença de cubos? Ela vai ficar em duas multiplicações. Consegue ver aí, né? Entre duas multiplicações. Quem são essas multiplicações? Nesse primeiro parênteses, ele vai ter dois termos, tá? E nesse segundo parênteses, ele vai ter três termos, certo? A primeira coisa que eu gosto de pôr são os sinais. Quem são esses sinais? Esse primeiro sinal aqui, ó, ele sempre vai ser o mesmo. Que mesmo, professora? O mesmo que tá aqui, tá? Vou até indicar, ó. O mesmo. Tá? Esse do primeiro parênteses, beleza. Agora vamos para esse. Eu tenho dois sinais que eu preciso colocar aqui no meio. Obrigatoriamente, tanto no negativo, que vocês vão ver que eu vou fazer daqui a pouquinho, quanto no positivo, esse sempre será positivo. Sempre, tá? E esse aqui, professora? Esse aqui sempre vai ser o inverso. O inverso de quem? De quem tá lá. O inverso. Esse aqui tava mais, vai ficar menos. Esse daqui menos, vocês vão perceber que vai ficar mais, tá? E como que a gente resolve agora? Esse meu primeiro termo é a raiz cúbica de A. Quem que é a raiz cúbica de A ao cubo? A. Por quê? Vou cortar a raiz cúbica com o cubo, vai sobrar só o A. Mesma coisa, quem que é esse cara aqui? Raiz cúbica de B. Corto a raiz cúbica com B ao cubo, vai sobrar B, tá? Fizemos o primeiro. Agora, fazendo esse primeiro, a gente consegue fazer o segundo, que é mais fácil. Quem vai ser? O primeiro termo elevado ao quadrado, a multiplicação entre os dois termos, AB, e o segundo termo elevado ao quadrado. Sempre, tá? O primeiro termo ao quadrado, a multiplicação entre os dois e o segundo termo elevado ao quadrado, tá? Vamos agora para o negativo, ó. Eu coloco parênteses, os meus termos, é desse jeitinho mesmo que eu faço, tá? O primeiro sinal vai ser o mesmo, esse sinal aqui vai ser o inverso, então ele vai ser positivo, aqui tá negativo, aqui vai ser positivo. E esse daqui, obrigatoriamente, sempre vai ser positivo. Raiz cúbica de A ao cubo, A. Raiz cúbica de B ao cubo, B. Agora, pego esse cara, elevo ao quadrado, multiplico A com B, AB e B ao quadrado, certo? Essa é a soma e diferença de cubos. Agora, vamos para o cubo da soma ou diferença. Ou seja, eu tenho isso aqui repetido 3 vezes. Eu poderia escrever isso aqui, ó. A mais B vezes A mais B vezes A mais B, tá? Você pode tanto resolver pela distributiva, faz a distributiva desses dois caras aqui e depois multiplica com esse, fazendo outra distributiva, ou você decora a frasezinha. Lembra a frase quando era elevado ao quadrado? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo é a mesma coisa, tá? Só que aqui vai ser assim, ó.
o cubo do meu primeiro termo. Lembrando, esse é o meu primeiro termo, esse é o meu segundo termo. O cubo do meu primeiro termo, a ao cubo, tá? Agora, mais 2 vezes, ou perdão, 3 vezes o quadrado do meu primeiro termo vezes o segundo. Mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Tá vendo que aqui é o inverso, né? Mais b elevado ao cubo. Então, fica o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais b ao cubo, tá? Agora, a diferença, quando eu tenho menos, mesma coisinha, ó. O cubo do primeiro termo, só que muda o sinal. Menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos b ao cubo, o cubo do segundo termo. Lembrando, quando for menos, esses dois sinais aqui, tanto o primeiro quanto o último, eles vão ser negativos. Lá no positivo, é todo mundo positivo, ok?